primeira pergunta que a gente separou é: a política social é um processo histórico típico da sociedade burguesa e é produto da luta de classes e se articula ao processo de acumulação como mecanismo de gestão da força de trabalho e reprodução ampliada do capital. Nessa perspectiva, qual seria a relação entre a política social e a emancipação? Olha, bom, então tem uma ideia-chave, né, nessa frase que é muito importante. Política social não é algo transitório, né? Não existiu desde sempre, é um processo típico da sociedade burguesa, né, e que expressa as contradições dessa sociedade, especialmente a questão da reprodução da força de trabalho, né? À medida em que os trabalhadores, já desde meados do século XIX, vão lutar pela legislação trabalhista, pelo fim do trabalho das crianças, das mulheres, regulação do trabalho noturno. E ali, em final do século XIX, a gente tem as primeiras experiências mais consistentes do que a gente chama hoje de política social, né? Que é o modelo do Bismarck, dos seguros sociais, é o início da previdência social, né, que é exatamente um seguro, né, para quando os trabalhadores perdem a sua possibilidade de trabalhar, a capacidade de trabalhar em função de motivos de saúde ou por idade, né, ou por tempo de contribuição. Mas tem vários debates em torno disso. E depois desse final do século XIX, já no período do capitalismo monopolista, a gente tem um outro modelo que surge, né, na cena, que é um modelo que decorre do relatório Beveridge, né, que ali de 1942, na Inglaterra, vai se formular o conceito de seguridade social. E aí é uma ideia de uma espécie de rede de proteção social, né, que vinha, inclusive, como uma resposta à Revolução Socialista, né, do outro lado do mundo, né? Então, o capitalismo tinha acabado de sair de 2 guerras mundiais, nem tinha saído ainda, porque em 1942, de uma grande crise em 29 e 32, vivia uma crise de legitimidade também, e precisava dar uma resposta na forma de uma espécie de humanização, né, do mundo do capital, frente ao movimento socialista, à expansão, né, do comunismo, né, do socialismo realmente existente. Que a gente também tem críticas aos acontecimentos do lado de lá. Então, eu acho que o que a gente chama de política social vem daí e tem uma relação profunda com as lutas dos trabalhadores. Estou querendo mostrar isso também, né? Mas, veja, a política social, ela não vem para resolver a questão da desigualdade, né? Ela vem para compensar, ela vem para amenizar. Isso é importante do ponto de vista imediato, da vida material dos trabalhadores, né? Mas a política social não é só reprodução da força de trabalho e resposta à luta dos trabalhadores. Ela passa a ser cada vez mais uma mediação importante na reprodução ampliada do capital, né, à medida em que se ampliam os gastos estatais com insumos, na saúde, na educação, né, na medida em que, né, esses recursos também são apropriados, né, compulsoriamente dos trabalhadores para a previdência e até dos impostos que os trabalhadores pagam, são também dirigidos, né, para outras esferas que não necessariamente a reprodução da força de trabalho. E o fundo público, né, esse aqui, né, passa a funcionar, né, como uma espécie de pressuposto do processo como um todo. Então a política social, ela não é um troféu dos trabalhadores, ela é uma mediação na totalidade. Mas como uma mediação e fruto das lutas, né, ela diz respeito à esfera da emancipação política, né? Política social não é emancipação humana. É isso, não é o troféu dos trabalhadores, nem é o projeto final dos trabalhadores, né? Mas é uma mediação na luta dos trabalhadores, que por meio dela podem encontrar mecanismos fundamentais para a sua reprodução, seja a reprodução na forma da educação, seja a reprodução
na forma da saúde, da assistência social, da previdência social, né? Políticas importantes na esfera do trabalho, como seguro-desemprego, abono salarial, né? Então você tem um rol, né, de políticas de habitação, né? Quando surge o conceito de seguridade social, ele é bem amplo, assim, ele envolve habitação, saúde e tal. Na Constituição brasileira, a ideia de seguridade social envolve previdência, saúde e assistência social. Mas eu quero insistir nisso, né? A política social não é o horizonte, né, de emancipação que a gente busca, mas a luta por ela é uma mediação nesse horizonte. É um pouco por aí que esse capítulo caminha, tá? A pergunta que eu tenho agora, ela complementa o que você falou. Mas as políticas sociais, elas podem ser um meio de ampliar a consciência social revolucionária ou apenas manter a classe trabalhadora na condição de massa de manobra para a burguesia? Veja, as políticas sociais, elas podem, né, produzir lutas importantes e que podem produzir saltos, né, na consciência, desde que, né, a direção dessas lutas não tenha como horizonte exclusivo, né, o campo da política social, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A saúde pública, o SUS, né? O SUS é uma grande conquista da classe trabalhadora brasileira. Para a gente ter SUS, teve que ter muita mobilização, emendas populares à Constituinte, né? E graças ao SUS, né, muita gente conseguiu sobreviver à pandemia e ao pandemônio do neofascismo no Brasil, né? Então a defesa do SUS é uma defesa muito importante, mas não é uma defesa do SUS em si, né? É uma defesa do SUS, de um SUS, né, público, gratuito, né? Um SUS que não destine recursos públicos para o setor privado, como acontece hoje, né? Então é um combate à mercantilização da saúde, né? Saúde não é mercadoria. Agora mesmo a gente vai ter uma luta importante, os caras querem transformar sangue e plasma em mercadoria, né? E isso foi uma conquista fundamental na Constituição, né? Então, essas lutas, né, e que expõem o espírito do capitalismo, né, sanguessuga, né, não só do valor, né, mas que quer transformar tudo em mercadoria, né, a mercantilização de tudo, a privatização de tudo, né, que isso pode produzir saltos importantes na consciência de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né, lutadores, né, dos movimentos sociais em torno da questão da saúde no Brasil, né, lutas nos territórios, né, em defesa da saúde pública. Então veja, porque quando a gente luta pelo público, isso não é uma idealização do Estado, né? A gente também precisa qualificar qual é o público, né, e por que a gente está dizendo que a saúde é um bem comum como a água, né? Então, nesse passo, né, que pode sim, as lutas em torno das políticas sociais, eu estou falando da saúde, mas isso vale, por exemplo, para uma luta contra as várias contrarreformas da Previdência que diminuíram o acesso aos direitos previdenciários da classe trabalhadora brasileira, né? Isso diz respeito à crítica que nós temos, né, sobre os programas de transferência monetária com critérios de acesso extremamente constrangedores do acesso e não né, que viabilizam o acesso das maiorias, em que pese a miséria brasileira ser tão grande que 24 milhões de famílias, né, estão inseridas, por exemplo, no programa Bolsa Família, né? Mas, veja, então todas essas lutas, elas têm o potencial,
né, de ir além, né, de reformas no capitalismo, né, ou ir além da emancipação política, ou compor, né, uma marcha no sentido da emancipação humana, que significa a superação da sociedade do capital, das suas mazelas, né. Mas isso também depende de muitas coisas, porque há elementos aí, né, de formulação das pautas, né, de direção política das lutas, né. Então, é necessário ter uma direção política que tenha essa compreensão, né, e que não limite o debate, né, a uma espécie de dialética das conquistas parciais, né, limitadas, né, que vão até aqui né, e esvaziam o sentido, né, e a necessidade, a urgência, né, cada vez maior da superação da sociedade do capital, que está nos levando, né, à bancarrota, né, inclusive do planeta. Então, hoje coloca em risco, pela guerra, pela crise climática, né, tantos elementos colocam em risco a própria humanidade. Então, são conquistas dos trabalhadores, mas quando a gente fala de políticas públicas, ao mesmo tempo que a gente fala que é uma conquista, elas servem também como forma das pessoas calarem os trabalhadores. Mas mesmo assim você acredita que isso ultrapassa isso, ou não? Veja, eu estou falando da potencialidade, né, que uma agenda em torno das políticas públicas pode ter, né, mas no sentido da superação do horizonte das próprias políticas públicas. Tem uma dialética aqui, né? Então, potencialmente a gente pode transformar a luta, né, que a princípio estaria restrita ao campo da emancipação política, em uma luta mais ampla, né? Em uma luta, especialmente no momento presente, tá? Onde o neoliberalismo ataca o campo das políticas públicas, né? Então, nesse momento, ou a esquerda abraça, né, a defesa de direitos sociais, de direitos, né, ainda que eles estejam ali no horizonte da emancipação política, ou, né, a classe trabalhadora vai perder elementos centrais na sua reprodução cotidiana e material. E ser lançada, né, a uma luta diuturna pela sobrevivência, a aceitar qualquer trabalho em quaisquer condições, né, e se submeter a níveis de exploração monumentais, né. Por isso que é importante a existência da política social e a luta por ela, tá? Mas desde que, né, se qualifique qual política social a gente quer, né? A gente não quer porque o neoliberalismo formula políticas sociais à sua imagem e semelhança, rebaixadas, no limite da sobrevivência. A gente quer isso, né? Não, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte, balé, poesia, né? Acesso à cultura, né? Então, não se trata de uma política social e políticas públicas abrangentes que se limitem ao mínimo do mínimo. Então tem que qualificar, porque aí, quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está disputando o fundo público, o orçamento público, a destinação de recursos que já são extraídos dos trabalhadores para os próprios trabalhadores, não para pagar dívida pública, né, e dar suporte ao capital. A gente está também dizendo que somos contra a mercantilização, que os trabalhadores não devem ser jogados, né, na satisfação das suas necessidades exclusivamente pelas vias do mercado, né? Então a gente está disputando socialmente as consciências, tá? Mas para isso, é claro, volto a insistir nisso, é muito importante que exista uma direção política, né, que faça essa mediação, né, que construa essa mediação, né, e essa educação política na classe, né? Como podemos lutar contra a naturalização das relações econômicas e do egoísmo inerente ao sistema capitalista?
Essa aí é uma questão bastante complexa, né? Porque o modo de produção capitalista, ele aciona um mecanismo, né, que se chama o fetichismo da mercadoria, né, que esconde, né, esconde o que essencialmente acontece, né, na sua lógica, que é a exploração do capital sobre o trabalho, né? Então, o mundo aparece para as pessoas, né, como um grande arsenal de mercadorias. Essa é a primeira frase do capítulo 1 do Capital, né? E se transforma na relação entre coisas, né, e não na relação entre pessoas, classes, e relações desiguais, né, que estão subjacentes, né, ali a lógica aparentemente igual dos contratos de trabalho, né, das relações de troca, né? Então, isso é um elemento. O outro elemento é que os liberais vêm tratando historicamente, né, de dizer, uma ideia-chave do liberalismo é exatamente essa: olha, os indivíduos, ao buscarem a satisfação das suas necessidades, eles produzem um efeito não intencional do seu egoísmo, da sua avareza, né? Que é o bem-estar coletivo. Tá? Então, nesse sentido, né, para os liberais e também para os neoliberais, o mercado é um mecanismo de coesão social, né? Ele deve ser um mecanismo de coesão. Inclusive, eles são exatamente contra qualquer forma de regulação das relações de trabalho. Eles têm uma antipatia profunda pela política social, exatamente por isso. Para o Malthus, por exemplo, né, política social era algo contrário à natureza, né? É a ideia da naturalização, né? Então, essas relações aparecem naturalizadas, como se elas tivessem sempre existido, né? Todo o esforço de Marx é para nos dizer exatamente o contrário, que essas relações são históricas, sociais, que o capital é uma relação essencialmente histórica e social, né, que não é um autômato, né, mas que anda sobre as pernas de pessoas, né, de carne e osso, classes sociais, né, e que, portanto, né, como todos os modos de produção anteriores, ele pode ser superado historicamente, né, mas isso vai ser decidido no território da luta de classes, né? Então, a desnaturalização das relações sociais é algo absolutamente central, né, para o movimento socialista, também para os intelectuais que se dedicam a desvelar, né, essa sociedade e a sua dinâmica, né? Porque é exatamente por meio dessa naturalização que tudo se mantém como está, né? Claro, se modificando historicamente, porque o capitalismo hoje não é o mesmo capitalismo do século XIX, embora mantenha alguns elementos centrais, né, da dinâmica, especialmente a questão do valor, né, da relação entre valor e trabalho. Tá? Como os trabalhadores podem se organizar para preservarem ou mesmo ampliarem seus direitos trabalhistas? E quais a relação desse processo com a sua emancipação, tendo em vista que os burgueses burlam e alteram legislações, intensificando a exploração desses trabalhos? Olha, acho que a primeira ideia importante é o seguinte: os trabalhadores foram ganhando consciência da sua condição, né, de exploração à medida em que se levantaram contra as suas condições objetivas e materiais de trabalho, né? Então, veja, né, a única maneira, né, da consciência dar um salto, né, é exatamente pela luta. Pela luta e a tomada de consciência, de posição frente às condições objetivas, né, de vida e de trabalho da classe. Então, é claro, né, que essas condições se modificaram historicamente, né? Então, por exemplo, a fábrica, né, talvez hoje não seja, né, o espaço
mais central, ele é central do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista imediato, né, considerando que a fábrica reúne hoje um número pequeno de trabalhadores, né, talvez esses setores demorem mais, né, a entender a sua condição do que setores que estão do lado de fora dela, né, do que lutas territoriais, do que lutas antirracistas, do que lutas contra o machismo, a misoginia, contra a homofobia, né, lutas dos estudantes em torno da questão da educação, lutas territoriais a respeito da questão da saúde, tá? Então, as condições da luta se modificaram, né, à medida em que você tem uma morfologia diferente da força de trabalho, né, no século XIX, no século XX e no século XXI. Hoje a maioria dos trabalhadores está no setor de serviços, né, e não no setor secundário, que é a indústria, né. Você tem uma industrialização no campo que mudou inteiramente o perfil da força de trabalho no campo. Então é preciso entender essas dinâmicas, né, e organizar as lutas partindo do real e do concreto, né. É por isso que essas lutas vão passar por inúmeros mecanismos, né. Tem os sindicatos que permanecem sendo importantes, mas hoje, por exemplo, no Brasil, você tem menos de 10% da força de trabalho sindicalizada, tá? Então, há uma dificuldade real, né, dos sindicatos de se constituírem como esse elemento central da luta. Significa dizer que não tem luta? Não, tem luta, né? Tem luta contra a violência, né? Tem luta das comunidades, né, contra a violência do Estado, enfim, tem inúmeras lutas. E o grande desafio é você conseguir mostrar que essas lutas aparentemente dispersas, né, precisam se comunicar num programa comum. É por isso que aqui no capítulo eu falei do programa de transição, né? O que é a ideia do programa de transição? É um programa comum, né? Talvez uma lógica que vem lá do Trotsky e tal, mas é um programa comum que combina, né, tarefas democráticas no plano, inclusive, da emancipação política, o que é importante num país como o Brasil, periférico, dependente, né, que nunca teve pleno emprego, política social abrangente, né. Então, assim, determinadas pautas, né, precisam compor um programa dos trabalhadores, né, e de transição para uma sociedade emancipada, né, a perspectiva do humano genérico, da emancipação humana, tá? Então a ideia é exatamente organizar as lutas, né, ou tentar unificar as lutas, né, numa pauta comum e abrangente, né, e que seja, que combine tarefas, né, tarefas do campo democrático, da emancipação política, né, com tarefas socialistas. E isso não vai... Veja, a grande questão hoje é quem é o sujeito, né? Quem é o sujeito? Porque para Marx o sujeito era a classe operária estrito sensu, né? Aquela classe operária reunida em grandes unidades produtivas, né, sobre processos, né, sobre a divisão social e técnica do trabalho, em grandes unidades, né, onde os trabalhadores ali reunidos, né, estabeleciam contatos, e isso foi gerando os primeiros germes, né, da organização política dos trabalhadores. Mas hoje essas condições definitivamente não são as mesmas, né, e isso é extremamente desafiante, né, desafiante para os partidos de esquerda. O partido também é um instrumento importante, porque é ele que constrói a perspectiva do programa, né? A princípio, só que não existe o partido, existem inúmeros partidos, né, que reivindicam programaticamente a luta dos trabalhadores, né?
Então, você também unificar todo esse campo, às vezes unifica, mas não é simples. Unifica contra o fascismo, como foi, né, mais recentemente o apoio, né, ainda que crítico à candidatura do Lula, né, inúmeras manifestações contra o governo Bolsonaro, né, especialmente no contexto da pandemia, mesmo correndo risco, né, mas estava todo mundo lá, estavam todos os partidos, as centrais sindicais, né, os movimentos sociais. O grande desafio para a gente, eu acho que é exatamente a unificação desse campo em torno de um programa comum e que consiga articular, né, essas pautas mais imediatas e democráticas com as pautas socialistas e que consiga mostrar para a classe, né, que a superação do capitalismo é mais urgente do que nunca, né? E também produzir um processo educativo, né, de massas, porque também a ofensiva conservadora é muito grande, né? Então, o apocalipse aparece como um problema da fome, né, das pestes, né, da guerra, né, que são os cavaleiros do apocalipse. Aparece como tortura, né, em função dos pecados humanos, né, e isso convence, né, e dos indivíduos, né, a responsabilidade por tudo é sempre individual, né, e não como um processo social, societário, né, racionalmente apreensível, né. Então, você combater isso é uma coisa bem dura, bem difícil, mas essa é a tarefa da geração, né, da de vocês, sobretudo, mas da minha também. A nossa, né, Ju? Aqui, deixa eu... Um pouquinho mais novo. Não, você que é mais nova que eu, né? Isso, só nada. Ué. Pode falar? Mas a gente discute a idade. Agora falando sobre educação. Nós somos moldados pelo pensamento burguês que acaba por se universalizar. Você acredita que a educação, do jeito que é atualmente, tem o poder de combater essas ideias contrárias ao proletariado e ajudar a desenvolver o pensamento crítico na população? Olha, primeiro assim, que a educação não tem nenhum poder mágico, né? A educação no Brasil, né, nesse momento, ela é majoritariamente ofertada pelo setor privado, né? Houve inclusive uma contra-reforma do ensino médio, esvaziando o ensino médio de conteúdos bastante importantes. Mas apesar de tudo isso, né, eu quero dizer que a educação pública, né, é um espaço de disputa e de contradições. Então, a educação pode cumprir um papel importante nesse processo. A educação, não só o ensino, mas também a extensão, a pesquisa, especialmente naqueles espaços que conseguem desenvolver pesquisa, extensão, né? Então, por exemplo, aqui, né, vocês estão no espaço de pesquisa e extensão, né, que é aqui da UERJ, e a gente aqui, né, pesquisa o orçamento público. Aqui funciona mais, esse é o meu grupo de pesquisa, funciona aqui, mas outros grupos também. O que a gente faz? A gente produz, né, um conhecimento sobre o orçamento para alimentar as lutas, para que os sindicatos, os trabalhadores do setor público possam se apropriar, né, da lógica que orienta a alocação dos recursos públicos e lutar por recursos, tá? Então, pesquisas, né, que tenham esse compromisso, né, estratégico podem colaborar. A gente não pode idealizar a educação, nem atribuir à educação um poder que não é dela, né? Veja, acessar a educação já é um passo fundamental. Por que é fundamental? Porque significa estar em contato com o conhecimento, né?
e conseguir ler, né, os materiais, né, os processos, né? Então, a educação ela é fundamental. Não ter acesso à educação significa estar absolutamente do lado de fora dos acontecimentos e ser facilmente atingido por um discurso de reencantamento do mundo, né? Pelo irracionalismo, né? Pelo combate que tem feito os setores mais conservadores, né, da sociedade brasileira. Então, ter educação, lutar pela educação pública é muito importante para produzir esse acesso. Vocês são produto da educação pública, né, e desse acesso. As perguntas que vocês estão me fazendo, que são super importantes, são produto do acesso à educação pública e das inquietações, né, que essa educação produz em vocês, né? Então, é isso, é disso que se trata. Mas não significa que a UERJ ou o IF, né, não sejam atravessados por contradições. Aqui na UERJ, que não atuem fundações, que façam mediações com o setor privado, né, enfim, aqui também, dentro da educação pública, estão presentes projetos distintos de sociedade, de universidade. E você acha que as universidades públicas, elas têm um papel maior nisso? Tem, elas têm um papel maior, né? Porque especialmente depois que elas produziram um acesso mais amplo às suas cadeiras, né? Então, a política de cotas para pessoas da escola pública, a política de cotas raciais, né, para indígenas, pessoas portadoras de deficiência, tudo isso, né, viabiliza um acesso que não existia antes. Eu sou professora aqui da UERJ há 36 anos e eu vi essa universidade mudar, né? Ela escureceu, digamos assim, né? Mudou a pele do nosso aluno, sabe? E mudar de origem, né? Então, isso é muito importante. Tá? Esse movimento que a UERJ fez, né, foi muito importante. A UERJ foi pioneira, né? Isso hoje atravessa praticamente toda a educação pública, né? Então, a educação pública é, sim, muito importante. Não se deve idealizar as instituições públicas, porque elas também são parte, né? Elas não são um lado de fora, uma externalidade, né, ao processo social, elas são atravessadas pelas contradições, mas sem elas estaremos em piores condições. Peraí. Me fala agora. Isabelita? Como nós hoje podemos iniciar a superação do valor, quais as condições materiais para isso? Como entender essa dinâmica a partir do conceito de revolução permanente trazido por Marx, aprofundado por Trotsky e tratado por você no seu livro? Veja, a ideia da revolução permanente, né, diz respeito àquela combinação que eu falei antes, né, entre tarefas democráticas e tarefas socialistas, né? Então, e isso passa, né, por um programa de transição, tá? Então, veja, né, a consciência de classe, ela não vem a partir, né, de um mero esforço doutrinário de explicar a sociedade do capital, o que é mais-valia, né? Tudo isso é necessário, né? Mas é preciso que a classe tenha contato com as contradições em processo, tá? E se identifiquem com a luta, né? E é por isso que é necessário que as pautas, né, tenham concretude material, né? Toquem no coração e na cabeça das pessoas. Tá? Essa apreensão ela não é uma apreensão intelectual. Por alguns até pode ser, tá? Por acesso, né? Por formação, etc. Mas não da maioria, né? E veja,
a revolução social, né, tome ela a característica que tiver, a partir da particularidade histórica de cada país, mas a revolução social ela precisa ser uma revolução das maiorias. E para que essas pautas, né, animem, né, esse movimento amplo, esse levante social, né, contra a desigualdade e cuja explicação está no valor, né, é preciso a formulação de uma direção social estratégica, né, compatível, que traduza, né, as ansiedades, os anseios e as necessidades, sobretudo, né, concretas das massas, tá certo? Então veja, a ideia de revolução permanente tem a ver com esse processo de transcrescimento, né, esse é o termo que o Michel Louvi usa, né, de revolução democrática em revolução socialista, né, dessa transformação, né, das pautas imediatas em pautas mediatas, né, que coloquem em xeque o conjunto do sistema. Tá? Para isso, é muito importante, né, o partido político. Tá? Não estou falando de um partido, estou falando, né, da figura, né, da direção política. Né? Que pode nem ser o partido, atualmente tem muita discussão sobre isso. É da direção política, né, desse processo, né, que consiga articular esse conjunto de elementos num programa, né, numa direção estratégica. Então, veja, para a transformação, né, das lutas imediatas, né, num processo de revolução permanente, né, e a ideia de revolução permanente também está relacionada a uma outra categoria importante do pensamento do Trotsky, que é o desenvolvimento desigual e combinado, né, que envolve as relações hierárquicas na economia-mundo, né, e a forma que as contradições do capital assumem, né, na periferia, né, onde eu volto a dizer, né, nunca teve pleno emprego, né, nunca teve, né, política social abrangente, né, então as pautas, inclusive em torno da política social, tensionam, né, a burguesia interna, né, tensionam o projeto burguês interno e na sua articulação com o imperialismo, porque a nossa burguesia aqui, ela tem um olhar voltado para fora, né? Ela não está interessada na política social, na proteção das maiorias, ou mesmo no desenvolvimento capitalista nacional com maior autonomia, né? Ela é inteiramente conectada, né, com as exportações, com o agronegócio, com as commodities, né, e inserir o Brasil nesse circuito mundial, por exemplo, das commodities, né. Então, a ideia de revolução permanente está combinada, né, à crítica da particularidade do capitalismo, né, nas nossas terras, né, e assume um papel muito importante nessa ideia, né, de algo que articula tarefas democráticas e tarefas socialistas. Vou dar um exemplo aqui, a reforma agrária. A reforma agrária é uma pauta histórica, né, no Brasil, das lutas camponesas e tal, mas a reforma agrária é uma luta democrática. Só que, no caso brasileiro, a reforma agrária nunca se realizou efetivamente, a não ser muito pontualmente, em função, né, do latifúndio, da estrutura da propriedade da terra e da falta de interesse, né, total do capitalismo brasileiro em democratizar o acesso à terra. Mas quando a gente fala em reforma agrária, a gente está falando em reforma mesmo. Reforma no sentido de distribuição de propriedade de terra, da divisão da propriedade da terra, né, instituição de pequenas, médias propriedades, em contraposição ao latifúndio.
As revoluções burguesas clássicas realizaram reformas agrárias importantes. Você andar, por exemplo, no interior da França, né, vai encontrar muitas pequenas e médias propriedades. Não tem latifúndio, tá? Assim, são pequenas e médias propriedades mesmo, é visível isso, né? Isso tem a ver com a Revolução Francesa e a sua dinâmica, tá? Aqui nós não tivemos uma revolução burguesa clássica, então várias tarefas democráticas, inclusive a reforma agrária, ficaram sempre não realizadas. E elas não vão ser realizadas. Por mais que o MST brigue pela reforma agrária, né, o capitalismo brasileiro não comporta a reforma agrária. Tá? Então, ela acaba se tornando uma luta anticapitalista. É isso que eu estou falando, de uma migração de pautas democráticas para pautas anticapitalistas. Isso é a ideia da revolução permanente. Qual o papel da ciência para nós superarmos as condições a que estamos submetidos, principalmente no Brasil, no qual a desinformação acomete grande parte da população, que é controlada por vieses e valores religiosos? E qual o papel dos marxistas nesse caso? Olha, o Marx, lá no livro 3, a gente estava discutindo isso ontem aqui na UERJ, na disciplina que eu estou dando na pós-graduação. Lá no livro 3, capítulo... a última sessão do livro 3, né, que é a fórmula trinitária, tem uma passagem lá que diz assim, né, que se a aparência e a essência coincidissem, né, a ciência seria desnecessária. Né? Então, eu quero responder a tua pergunta com essa frase, porque o papel da ciência, né, é ir além do aparente, né, daquilo que expressa o real, mas ao mesmo tempo o esconde. Tá? Tem uma outra frase bonita, né, que é quase poética, de um marxista que se chama Karel Kosik, que o cotidiano é um claro escuro de verdade e engano. Né? É verdade, mas ao mesmo tempo engana. Né? Porque é uma verdade ossificada, naturalizada, tá certo? E nada do que é humano é natural, no sentido social não é natural. Nós somos natureza também, né? A gente precisa de água, a gente precisa de comida, né? A gente precisa... nós somos parte da natureza, né? Mas o social, né, é uma dinâmica histórica, né, coletiva, né, onde existe linguagem, onde existem classes, onde existem... Né, então, não é um processo natural. Né? E a vida cotidiana, ao mesmo tempo que revela os processos que estão em curso, ela também esconde essa ideia de claro, escuro, de verdade e engano. Né? Qual é o papel da ciência? O papel da ciência é desvelar, partir do aparente, né, daquilo que se revela imediatamente aos olhos, né, mas não se limitar a isso, né, não descrever isso apenas, né, mas analisar, entender a sua dinâmica interna, o seu processo de constituição, a sua lógica. Tá? Foi isso que Marx fez, né, no Capital, por exemplo. Quando ele desvela a lógica da mercadoria. A mercadoria, então, a sociedade aparece com um monte de coisas. Mas o que é essa coisa? Aí ele vai descascando a coisa, né? Para chegar lá no livro 3, que é esse que eu acabei de citar aqui, e mostrar a lógica como um todo. Isso é lá no livro 3 do Capital. Então, veja, Marx não estava na banca universitária, né? Ele era um intelectual socialista no tempo dele, né? Nem tudo que se pensava estava dentro da universidade, enfim.
Mas ali, né, ele desenvolveu estudos absolutamente centrais. Por exemplo, Marx não descobriria a mais-valia se ele não tivesse passado muitas horas na Biblioteca de Londres estudando os relatórios de fábrica, né, dos inspetores de fábrica. O que esses inspetores acabaram mostrando para Marx? Que havia uma imensa disputa dentro da fábrica em torno da questão do tempo. Né? O tempo de trabalho socialmente necessário, das jornadas de trabalho. Né? Um controle estrito do tempo de almoço, do tempo de ir ao banheiro, dentro da fábrica. Né? Uma relação despótica, né, entre os diretores, né, capatazes da fábrica com o conjunto dos trabalhadores. E a partir daí ele vai analisar, vai debater a questão do tempo de trabalho socialmente necessário naquela sociedade que estava surgindo ali, que era o capitalismo. Né? E vai desvelar isso. Então, a tarefa nossa hoje, né, enquanto pesquisadores, cientistas, etc., é exatamente de desvelar o que é esse capitalismo contemporâneo, partindo, claro, de todo o conhecimento acumulado, né? Partindo da ideia também de que o capitalismo é um modo de produção extremamente dinâmico, que se modificou historicamente. Então, o nosso grande desafio é desvelar, né, a dinâmica do capital hoje. Né? Então, quais são as suas implicações para uma nova morfologia da força de trabalho, quais são, né, os desafios para a organização política, a construção das pautas, tudo isso, né, a ciência pode alimentar com os conhecimentos que produz. Tá? Então, eu acho que é isso. E, ao mesmo tempo, fazer um bom combate, né, às explicações irracionalistas do mundo. Né? E que vem, né, claro, do fundamentalismo religioso de todas as espécies, né? Mas não vem só do fundamentalismo religioso, vem também desse efeito ossificador que o cotidiano produz sobre as pessoas, né? De naturalização da vida tal como ela é, né? Onde muitos indivíduos estão imbuídos, né, de que o problema está neles. Eu sou pobre porque eu não me esforço o suficiente, porque eu sou preguiçoso, porque, né, eu não tenho mérito. Né? Aí vem toda a ideia de meritocracia. Quando, na verdade, a gente não tem igualdade de condições para todas as pessoas na sociedade do capital. Especialmente na periferia, porque também é preciso fazer essa conversa. Né? A dinâmica do capitalismo central, né, não é exatamente a mesma que a dinâmica da periferia. Né? Tanto também que as lutas, quando os trabalhadores do centro se levantam, né, são atacados nos seus direitos, que eles tiveram muito mais direitos do que nós tivemos historicamente, eles se levantam de uma forma bastante mais intensa, né, como foi o caso recente da França, mas não só. Né? Então, tem acontecido experiências de luta importantes, mas veja, a luta sendo derrotada também, isso vai levando a um ceticismo que pode ser também a base para a proliferação de projetos de extrema-direita. Né? Isso também está acontecendo. O crescimento da extrema-direita na França, na Alemanha, na Itália, né, que é governada hoje pela extrema-direita. Tá? Não sei se vocês conhecem um filme de um grande autor sueco chamado Ingmar Bergman. Né? Pede aí para o Júlio passar para vocês. É um filme que se chama O Ovo da Serpente. Né? O Ovo da Serpente é um filme sobre os anos que antecedem a ascensão do nazismo na Alemanha. E é muito impressionante. E é legal para a gente pensar o tempo presente, assim, porque é isso, esse desemprego estrutural, né, empobrecimento generalizado, pauperização, né, de amplas camadas da classe trabalhadora,
isso não é necessariamente o solo para que a classe se levante, né? Mas pode ser também o solo para que a classe se submeta às piores condições de exploração, né? E ainda justifique a sua condição em nome de Deus ou de um mito qualquer. De que forma podemos analisar criticamente os impactos de projetos reformistas e que têm como base a conciliação de classe? Quais os desafios para a organização da classe trabalhadora nesse contexto? O reformismo, né, é um projeto dentro do movimento socialista que vem lá do final do século XIX. Então, a Rosa Luxemburgo já brigava, né, com o Augusto Bebel e Kautsky e tantos outros, né, lá na Alemanha, né, no final do século XIX, né, e escreveu um libelo que se chama Reforma ou Revolução. Então, o reformismo, né, diz respeito ao projeto social-democrata, que inclusive vai virar governo em vários países, né, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, coalizões, inclusive com a participação do chamado eurocomunismo, né? Então, e é sob a direção reformista que vai se erguer, né, o Estado Social, a experiência do Estado de Bem-Estar Social, e que vão se desenvolver as políticas sociais, né? É uma moeda de troca, né? A gente abre mão da revolução, né, por conquistas parciais. Sim, a classe trabalhadora europeia fez isso sob a direção dos partidos social-democratas e eurocomunistas, né? E também a gente poderia dizer sobre uma certa desilusão com os acontecimentos no leste da Europa e os destinos, né, do projeto do socialismo realmente existente. Eu estou falando também do stalinismo, né? Porque, veja, você tem ali uma perda de horizonte, né? Bom, se o socialismo se transformou nisso, né, não necessariamente esse é o horizonte que nós queremos. Por outro lado, né, o projeto social-democrata, aliado ao eurocomunismo, estava propiciando condições de consumo que a classe trabalhadora europeia nunca tinha tido antes, né, através do keynesianismo, do fordismo, né, os bens de consumo durável. Então tem toda uma base material ali para isso. E eram governos de coalizão, né, mas aonde existia ali um pacto social, um pacto político, né, que permitiu aqueles anos de crescimento do capitalismo, né, com padrões e condições de vida bastante distintas, né, do que a classe trabalhadora europeia viveu no período anterior à Segunda Guerra. Isso é reformismo, isso foi uma reforma, né, dentro do capitalismo. Tá? Bom, no caso da periferia, nós tivemos governos desenvolvimentistas, né? E a constituição de um Estado social, mas de forma muito mais lenta e menos abrangente. Por exemplo, a Seguridade Social chegou aqui no Brasil apenas em 1988 com a Constituição, né? Então, teve previdência antes, teve, mas ela era categorial, determinadas categorias de trabalhadores tinham acesso, né? Então, você tem uma mudança após a Constituição de 88 e ainda assim, muita gente fica de fora, tá? Bom, no imediato pós-88, no Brasil, nós tivemos o ascenso de governos que implementaram no Brasil o projeto neoliberal, que é crítico à Constituição. Né? Para eles, a Constituição é perdulária, né? Gasta dinheiro demais, são contra o regime jurídico único dos trabalhadores, dos
setor público, eles, né, fizeram várias contrarreformas da Previdência, tá? Então você tem no imediato pós-88 a implementação do neoliberalismo no Brasil. Né? Primeiro com o Collor, a Collor cai, depois tem o Fernando Henrique Cardoso, aí sim, né, a ofensiva neoliberal se consolidou. E aí vem em 2003, né, os governos, o ciclo petista, né, de coalizão de classes. E aí eu quero discutir isso, porque são governos de coalizão de classes, sem dúvida alguma, tá? Mas não foram reformistas. Né? Eles não foram, os governos do PT não foram governos reformistas. Pelo contrário, né, o governo Lula fez a segunda contra-reforma da Previdência, a Dilma fez a terceira contra-reforma da Previdência, eles criaram a EBSER, que é uma empresa brasileira, né, que faz a gestão dos hospitais universitários de saúde, e que é uma coisa público-privada. Né, você tem vários mecanismos, né, que já estavam lá previstos, né, no plano diretor da reforma do Estado, do Fernando Henrique, que foram implementados, né, ao pé da letra pelos governos petistas. Então, assim, a minha caracterização é de que eles não foram reformistas. Eles mantiveram o ajuste fiscal, né, mas fizeram uma gestão desse ajuste distinta do Fernando Henrique. Né? Então, mantiveram um certo poder de compra do salário mínimo, criaram o programa Bolsa Família, né? Então, tem conquistas, ampliaram a educação superior pública, mas ampliaram ainda mais a educação superior privada e à distância. Isso vem dos governos petistas. Houve uma monetarização da política social a partir dos créditos consignados para a população que tem acesso, né, aos programas de transferência monetária, isso favorecendo enormemente os bancos. Né? Então você tem vários elementos que não dizem para a gente que esses governos foram reformistas, mas que, por dentro deles, né, pontualmente, algumas políticas públicas importantes foram sim desenvolvidas. Isso é preciso reconhecer. Mas reformista seria demais. Não foram governos social-democratas, estrito senso. Especialmente porque mantiveram os parâmetros do ajuste fiscal brasileiro, o pagamento da dívida pública, o superávit primário, todos os mecanismos que foram criados ao longo da experiência neoliberal brasileira, desde os anos 90, foram mantidos, né, nos governos de coalizão de classes, né, entre 2003 e 2015. Né? Lá no final, a Dilma já não conseguia, em função dos impactos da crise mundial de 2008 e 2009, manter, por exemplo, um parâmetro importante do ajuste fiscal brasileiro, que era o superávit primário. E aí a burguesia rompe com o pacto, com a coalizão. Começa a romper já em 2014, não aceitando o resultado das eleições. E a Aécio Neves vocês conhecem melhor do que eu. E depois, né, a partir de toda aquela armação lá, das pedaladas, aquela palhaçada toda, que na verdade foi um jeito de dizer, olha, vocês não vão mais encaminhar o ajuste, né, e o acesso do capital aos bens naturais brasileiros, uma série de coisas, no ritmo, né, extensão e profundidade que nós queremos. E é por isso que a Dilma caiu. Não foi pedalada nenhuma. Tá? Então, mas isso quer dizer que eles fossem governos reformistas, social-democratas? Não. Eles até reivindicam, eu acho isso, mas eu não acredito. Eu não acho nem que tenham sido neodesenvolvimentistas. Por quê? Porque o desenvolvimentismo no Brasil é caracterizado pela expansão da industrialização, pela produção de mercadorias com maior valor agregado, né, no setor secundário.
E me parece, né, que nós, né, tivemos um padrão de reprodução do capital no Brasil nos últimos anos, fundado no agronegócio e na mineração. Né? Então, e com uma forte destruição, né, do setor de produção, de meios de produção, que, como nos ensinou a Maria da Conceição Tavares, né, uma grande economista keynesiana, é aí, né, que a gente vê se o parque industrial brasileiro está crescendo ou está diminuindo. Né? Elaine, eu participo do projeto Cineclube, Câmera Invertida, coordenado pelo professor Júlio Monerá. E esse projeto de extensão, ele promove debates em uma comunidade carente de Muriaé. E nesses debates, os indivíduos relatam vários casos de exclusões. E diante disso, diante dessa limitação dos direitos, como falar de políticas públicas e posteriormente de emancipação política e humana com eles? E se você teria alguns filmes para propor para a gente estar levando e debatendo com essa comunidade. Mas assim, a gente tem muita coisa produzida, né, historicamente, né? Sobre a classe trabalhadora brasileira, mas uma classe trabalhadora não do tempo atual, mas, né, ali do período da ditadura, eles não usam black tie, né, que mostra, inclusive, a divisão na classe trabalhadora, né, porque a classe trabalhadora não é um bloco monolítico, né, ela tem setores pelegos, setores que querem fazer coalizão de classe, né, então não é um bloco monolítico. Então, eles não usam black tie, mostra bem o mundo da fábrica, né, as greves operárias e as dificuldades, né, dentro do movimento operário. Né. Você tem também um filme que eu gosto muito com a Regina Casé, uma atriz de Pernambuco, que a Regina é uma empregada doméstica, não vou lembrar o nome. Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta é um filme muito bom, né, para mostrar o cotidiano como claro escuro de verdade e engano, né, a relação da elite brasileira, né, com os trabalhadores, uma certa reprodução do Casagrande e Senzala, né, o papel da menina que estuda, né, de que não se submete, que começa a ver o mundo de uma outra maneira, né. Então tem recentemente, né, Medida Provisória, acho que é um bom filme para falar da questão racial no Brasil de forma crítica, né, contundente, uma denúncia, né, do racismo no Brasil. Você tem Cabra Marcado para Morrer, que fala das relações no campo, e também Cidade de Deus, né, que fala também da relação com a juventude negra, né, o crescimento, né, do tráfico de drogas e né, a forma com que essas relações vão se constituir, né, em cidades como Rio de Janeiro. No caso é o Rio de Janeiro, mas poderia ser São Paulo, poderia ser Belo Horizonte, né. Tudo isso assim para mobilizar, né, e também aquele pernambucano com a Sônia Braga, Bacurau, né, Bacurau é um filme sobre que denuncia que eles estão nos atacando, né. Quem são eles? Né? Aí tem uma múltipla dimensão de elementos ali, né? Eles são homens brancos, estrangeiros, que resolveram nos transformar em caça. Né? Então Bacurau é um filme fortíssimo, eu acho que também merece ser discutido. Assim. Mas é uma profusão, eu lembrei aqui de alguns, né? Alguns que eu vi mais recentemente, outros mais antigos.
Eu tenho um livro que chama Política Social, Fundamentos e História. Em cada capítulo tem uma proposta de filmes, né? Que é um livro meu com a professora Ivanete Boschetti, né? Cada capítulo tem sugestão de filmes, né? Para discussão isso, das condições de vida e de trabalho, e que podem ser utilizados não só para formação dentro da universidade, mas também para uma experiência como essa, né? Marx, em seu texto, critica a religião como sendo um empecilho para a emancipação humana. E como atualizar essa crítica no caso brasileiro, no qual a religiosidade ocupa uma posição muito importante? Veja, na questão judaica, Marx está fazendo um diálogo com o Bruno Bauer, né? E qual é o centro da crítica do Marx? O centro da crítica dele é dizer o seguinte: olha, não basta apenas, né, que se constitua um Estado, né, que ofereça a liberdade religiosa, né? Isso é uma conquista da emancipação política. Então, o problema não é a liberdade religiosa, né, ser assegurada numa Constituição, tá? A questão é que, no sentido da emancipação humana, é preciso que os homens e mulheres estejam libertos da própria religião como explicação metafísica do mundo, né? Como uma mistificação do mundo, né? Então, o problema de Marx é com a explicação metafísica do mundo, né? E que, inclusive, recalca, né? Dificulta os processos de tomada de consciência, de formação da consciência, né? E dificultam explicar racionalmente, né? A dinâmica e a lógica que preside, né? O mundo capitalista. E veja, ali, na questão judaica, Marx ainda não desvendou o mundo capitalista, né? Ele está escrevendo isso, né, nos primórdios da sua produção, né? É claro, esse é um texto que só vai ser conhecido, né, no século seguinte, né? Depois, inclusive, que Marx publicou o Capital, né? Então, mas ali já tem, né, elementos, né, intuições importantes sobre a questão, né, de que sob o direito igual subjaz uma desigualdade, né? Então, uma crítica do direito, né, como direito igual, quando na verdade não existe igualdade de condições na vida material concreta, né? Então, me parece, viu, Gisele, assim, que o libelo de Marx é centralmente esse, tá? E Marx, claro, apesar dele ser de origem judaico-cristã, né, ele nunca professou religião alguma, ele era ateu, né, e considerava que as religiões, de uma maneira geral, comprometiam, né, uma leitura racional do mundo. Tá? Isso vai aparecer, né, às vezes, inclusive, sob uma crítica ao judaísmo bastante contundente, né, especificamente ao judaísmo. Mas, né, hoje, né, essa discussão vista a partir de hoje, né, a gente eu conheço muitos marxistas que professam religiões. Isso não os impede, né, a crítica do mundo, né, e a defesa da revolução social, tá? Então, uma coisa não é necessariamente conectada à outra, né? Você pode ter práticas religiosas que não necessariamente impeçam uma leitura racional do mundo, tá? E a religião dizer respeito a uma dinâmica mais subjetiva,
da necessidade do sagrado, aí você tem um monte de conversas a respeito disso. E que eu particularmente não as compreendo bem, porque eu realmente não professo nenhuma religião, né? Mas respeito profundamente todas. Todas não, quase todas. É porque quando a religião se aproxima do charlatanismo, né, aí a gente já não está falando mais de religião, né? A gente está falando da mercantilização da fé, das igrejas SA, né? Sociedade Anônima. Aí a conversa é outra. Isso não é necessidade do sagrado, isso é a manipulação da necessidade do sagrado para fins escusos, né? E todas as religiões já se serviram, quase todas, se serviram em algum momento disso, infelizmente. Isso está na história. A Igreja Católica, a história da Igreja Católica não é de nenhum idílio, né? Nem do judaísmo e nem do islamismo. Então é isso. Mas veja, né? Por outro lado, a gente já teve experiências interessantes, né, da crítica do mundo com viés religioso, como é o caso da teologia da libertação no Brasil, né, na América Latina. Tá? Então veja, né, você tem distintas experiências aí, né, para essa relação. Agora, o que acontece hoje no Brasil, né, é o uso da religião para manipulação político-ideológica, né, e para fins escusos e de enriquecimento pessoal, especialmente por determinados segmentos daquilo que ficou conhecido como neopentecostalismo autônomo. E aí nós estamos falando de segmentos que se reivindicam evangélicos, né, mas que na verdade enriquecem. Estou falando dos Malafaia, dos Felicianos, dessa tribo, né, que não quer pagar imposto, mas quer recolher o dízimo. Né? E dialoga com as pessoas, né, como se o dízimo fosse, né, o passaporte para o reino dos céus. Né? Além disso, moraliza a vida terrena, né, a partir de uma dogmática muitíssimo conservadora. Né? São esses caras que querem, por exemplo, agora, nesse exato momento, proibir, né, que as pessoas do mesmo sexo se casem. Eles nem foram pedidos em casamento, né? Pode dizer não, né? Mas querem proibir que as pessoas se casem. Então, quero aproveitar nesse final aqui da nossa entrevista para saudar o projeto de extensão, né, que está em curso aí, que tem o Cineclube. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Eu espero que a entrevista, né, seja um instrumento, né, de debate lá no IF de Muriaé, da região, e que, sobretudo, que estimule a leitura, né, de Marx, enfim, da tradição marxista nos seus melhores expoentes, né, para que a gente possa interpretar o mundo, né, e mudar o mundo, como diziam as teses lá sobre Feuerbach. Então é isso que eu desejo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês.